E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila. Hoje, no Psicóloga no Cinema, vou trazer uma comédia musical de 1954, dirigida por Stanley Donen. Esse vídeo foi uma sugestão da minha amiga Amélia Pereira. E vamos lá. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de musical, né? Comédias românticas, comédias inteligentes. E eu não pude deixar de fazer esse vídeo. Estrelada por Jane Powell e Howard Kell. Fala de um filme de 1850, então a história é narrada em Oregon em 1850. Mais uma vez eu trago aqui para vocês. Não vou julgar, nem não vou criticar, nem nos dias atuais e nem em 1954, nem porque a história é baseada em 1850. Então, irei comentar como se fosse na época, tá legal? Então, em Oregon, né, vive em uma fazenda, 7 irmãos, né? O mais velho, o Adam, né, que é o Howard, ele vai para a cidade em busca de encontrar uma mulher para casar, né, morar com ele. Chegando lá, ele encontra, né, a Millie, que é a Jane Powell, e ela pensava que iria morar só os dois, né, então eles iriam começar um casamento, um relacionamento, morando os dois para mais futuramente ter filhos e construir uma vida juntos. Lê do engano. Quando ela chegou no lugar, né, na fazenda e tal, tinha mais seis irmãos, e, né, e a Millie, né, começou a cuidar de todos, né? E todos eram impulsivos, eram rudes, não tinham educação, não tinha higiene, andava por aí, né? Eles eram mais brutamontes. E ela ensinou tudo, inclusive a dançar. O Adam, né, que era o irmão mais velho, era aquele irmão autoritário, que preferia a força, né? Então acreditava na força, no trabalho bruto. Ele era impulsivo, ele era um tipo de pessoa que não aceitava muitas mudanças, né? Principalmente as mudanças que vieram depois, né, do seu casamento com a Millie. E o que acontece? A Millie era uma pessoa carinhosa, dedicada, ela era uma professora nata. Como assim? Ela tinha muita paciência, muita resiliência e conseguiu aos poucos, né, mudar o comportamento dos irmãos, né? Então eles começaram a ser mais carinhosos, mais educados, aprenderam a dançar, inclusive com ela, para conseguir arrumar namorada, enfim, esposa e mais pra frente ter a casinha deles, ter o futuro, né?
Só que o Adam tinha contado de um rapto, né? Das Sabinas, se eu não me engano. Isso, rapto das Sabinas. Eu fui só confirmar o nome. E o que que acontece? Os irmãos, ainda não totalmente civilizados, não totalmente moldados pela Millie, foram, né, para a cidade e raptaram 6 mulheres, das quais eles tinham um interesse, queriam ter um envolvimento romântico, né? E as levaram na montanha, né? Num frio rigoroso, e as trancaram lá, né? Elas mantiveram, como é que eu posso dizer, presas, como se elas estivessem num cativeiro. No início, claro, né? Elas ficaram indignadas, elas ficaram revoltadas, mas com o passar do tempo, com a dedicação, com a paciência da Millie, essas coisas foi melhorando, foi mudando, eles, enfim, amadureceram emocionalmente, né? Então eles deixaram de ser aqueles selvagens, brucutus e viraram homens. Por que eu tô colocando aspas? Porque eles já eram homens, só que eles tinham um comportamento bem mais agressivo. Lembrando que é a história de 1850. Então, se esperava isso das mulheres, né? Esperavam, as pessoas acreditavam que a mulher tinha essa capacidade de moldar, de modificar o homem no qual ela casava, né? Então, vamos lá. Então, essas 6 mulheres que foram trazidas pelos irmãos começaram a devolver os sentimentos, né? Então, o que a gente pode falar, né, dos 6 irmãos? Eles eram carentes, né, emocionalmente, afetivos, eles usavam aquilo que eles sabiam, né, que era a brutalidade, a força. E quando apareceu a Millie, quando o Adam casou com a Millie, mostrou que não precisava nada disso, né? Que a gente tem que tentar um equilíbrio, né? Manter as coisas no equilíbrio, nem tanto cá, nem tanto lá. Nada que é 880 é bom, nada. E eu sei disso. Enfim, né? É um filme que, de certa forma, eu sei que envelheceu não muito bem, mas é uma história que mostra que uma boa dose de carinho, uma boa dose de afeto, de colo, aconchego, pode mudar pessoas que, assim, mais comportamental, mais tem um aspecto mais selvagem. Esse musical ficou, né, foi eleito um dos melhores da era dourada, né, da era de ouro de Hollywood, e ganhou Oscar. Sim, o filme ganhou o Oscar. Eu marquei aqui para não falar besteira. Ganhou o Oscar em 55, melhor trilha sonora, né? E Globo de Ouro, melhor filme. Bem, eu agradeço a Amélia, né, minha amiga Amélia, pela ideia, pela sugestão. Espero que vocês tenham gostado.
E não passei pano para ninguém. Isso ainda mais hoje em dia, a gente sabe que isso não compensa, mas espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Se quiserem comentar abaixo o que vocês acharam do filme, curtir, se inscrever, eu agradeço. O canal é novo ainda e tô aqui na luta e agradeço a todos pelo carinho, pela força. Vocês são incríveis.